Olhe, desculpe. Os tempos mudam, mas não há máquina que substitua a natureza de um abraço. São estas as palavras oferecidas por Mário Zambojala Penafiel no Escritaria de 2020, que apesar do distanciamento, fica na memória pela afetividade. As palavras que o autor doou à cidade de Penafiel são mais do que uma declaração de intenções. Apesar de serem tempos de afastamento e de sacrifício dos afetos, Mário Zambojal sentiu-se abraçado e fez questão de retribuir. Senti-me abraçado por todos vós e eu quero retribuir esse abraço e dizer que Penafiel agora já faz parte de mim. A partir deste domingo, o homenageado nascido no Alentejo tem morada no Jardim do Calvário, vizinho de António Nobre. Mas muito mais do que isso, deixa as suas palavras espalhadas ao vento, a ecoar nas ruas, a pender nas paredes, reinterpretadas de múltiplas formas. Adorei as ilustrações. Muito obrigado. É um trabalho magnífico. Muito obrigado. Mãozinha de artista a sério. No momento em que eu desenho uma cara, desenho a cara de uma personagem, desenho a cara com que eu a vejo, não é? Mas eu sempre tive a preocupação de fazer com que a ilustração empurrasse para o livro. E isso é um enorme prazer, uma brutal responsabilidade, uma esmagadora responsabilidade, mas também ao mesmo tempo é fascinante e é muito divertido. Divertimos-nos muito quando fomos sondando e explorando a obra, e na rua também as pessoas, quando dizíamos o texto dele, sentíamos isso, as pessoas estavam ávidas do calor, se calhar, do calor de uma história. Em frente, menino, são 11h14. Ah, dá-me tempo, não me des horas. Tempo? Não tenho tempo, tu sabes. Ele entra pontualmente à meia-noite. Ele é um velho caturra, déspota, neurótico, reage na tinha, o teu pai é um filho da... Nas ruas de Penafiel, a ficção chegou a superar a difícil realidade em que vivemos e a proporcionar uma janela de imaginação aos passantes. E quando não era recomendável a celebração presencial, o Escritaria socorreu-se da janela digital para fazer chegar as palavras de Mário Zambojala a mais gente. Por paradoxal que possa parecer, com a ajuda do streaming, esta acabou por ser a edição com maior audiência de sempre. A circunstância de termos que apostar mais nas plataformas digitais do que acontecia em edições anteriores fez com que houvesse muito mais gente a poder participar e, desse ponto de vista, de facto, foi uma oportunidade que se impôs e uma certeza que fica para o futuro. Eu acho que podemos mesmo dizer que, aqui chegados, ao longo destes dias, em Penafiel, vencemos a pandemia porque fizemos a homenagem, cumprimos a missão do Escritaria. O Mário Zambojal, que agora já é um bocadinho penafidelense também, vai com certeza voltar e vai voltar numa altura próxima, já sem pandemia, para poder receber esse carinho e esse afeto dos penafidelenses. Com tanto carinho que recebeu em Penafiel, Mário Zambojal confessa que chegou a sentir o perigo de se achar maior do que é. Mas o escritor, que por modéstia prefere ser chamado de autor, sai igual a si mesmo. É muito difícil, aos 84 anos e um bocadinho, que é a minha idade atual, haja alguma coisa que altere a minha maneira de ver a vida e de me ver a mim próprio em relação àquilo que faço. O que me deu este festival espantoso nesta tão amável terra que é Penafiel foi a generosidade vossa e a gratidão minha. Ainda bem que eu publiquei, ou seja, que eu estendi ao público e que este público de Penafiel, através das pessoas, da sua comissão organizadora e tudo mais, me devolve esta alegria e esta satisfação. O Escritaria, esse sim, sai mais rico. O Mário Zambojal, ele representa um outro ângulo da literatura portuguesa que nós não tínhamos ainda a oportunidade de homenagear. E se formos olhar para a imensa obra que ele criou, daquilo que ele escreveu, das imensas personagens que ele criou e que fazem já parte do património da nossa literatura, é impossível que ele não seja efetivamente um escritor. Mas eu respeito quando ele se considera um autor, porque no fundo ele também é um autor, o autor da sua própria história.
Uma história que o amigo e admirador Fernando Alves, também ele calorosamente homenageado pela sua longa relação com o Escritaria, resume de forma exemplar. Não é preciso preparar um discurso para falar do Mário. Basta dizer que gostamos de o ler porque ele nos faz mais felizes quando o lemos. Porque ele nos enriquece, mostrando que não há truques, não são necessários truques para escrever daquela maneira. Basta estar diante do que mexe à volta e observar e captar aquilo que é a marca da humanidade em volta. É isso. É um tipo de uma grande humanidade a quem a coisa humana não é estranha. Fecham-se os rostos, perde-se a expressão, mas a voz continua a ser sopro da liberdade, que não nos falta voz e as palavras. Há de chegar o dia de mostrarmos sem medo o rosto e de esquecermos a pandemia. Mas até lá, é esta a 13ª edição do Escritaria. O Mário Zambojal é um bom malandro, é o nosso mais velho bom malandro. E anda aí tanta gente atinadinha, tanta gente ensimismada, cheia de si, que se leva tão a sério, que quando podemos reunir à volta da mesma mesa malandros mais ou menos calibrados, mais ou menos competentes na malandragem, mas genuinamente malandros, quando isso acontece tudo é mais fácil.